Ah, meus bichinhos, olha eu aqui, decidi simplesmente ligar a câmera e gravar e mostrar mais um pouquinho de mim nesse vídeo, porque a vida tá corrida, eu tô tendo muito trabalho e esse trabalho tira meu tempo pra planejar outras coisas aqui que eu gostaria de fazer no canal, de organizar, porque eu gosto de fazer aquela coisa bonitinha, bem feita, detalhada, e tudo isso demanda tempo. E quando você tem que trabalhar, e você dedica o tempo ao trabalho, porque os boletos você tem que pagar, né? E como eu faço o canal aqui por prazer, então eu tenho que priorizar certas coisas. Então, hoje eu decidi simplesmente ligar a câmera e fazer alguma coisa mais descontraída, enquanto eu ganho um tempo para poder trazer mais conteúdo para vocês relacionado a Papercraft. E eu percebi que se não for assim, eu acabo perdendo assim o time das coisas. Como semana passada eu não respirei, não tive tempo de gravar nada. Mas hoje, essa semana, eu não quero deixar vocês sem nada. Então vamos lá. Eu decidi trazer um pedacinho, um grande pedacinho do meu mundo, que fez parte do meu crescimento pessoal, que foi o RPG, a fantasia. Eu fui bastante criticado, inclusive por minha mãe, que sempre mandava eu deixar essas fantasias e esses gostos meus de lado, porque se dependesse dela, eu não seria essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Porque eu fui por o caminho totalmente contrário de tudo que eu fui criado. De gostar de coisa estranha, de gostar de música diferente e de gostar de coisas fantasiosas e míticas. E quando eu tive a oportunidade de jogar RPG e até posteriormente virar narrador, eu me aprofundei muito mais nisso, porque como eu disse, eu gosto de levar as coisas a sério, aprofundada. E se você não conhece o que é RPG de mesa, nada mais é do que um jogo de interpretação, onde você se reúne com seus amigos lá, forma uma roda, tem um narrador que conta uma história e ambientaliza lá, interpreta personagens, conta sobre cenários, situações, e cada jogador tem o seu personagem e ele reage ali dentro da história que o narrador impõe, e tem aquela coisa interpretativa e interativa, além de ser muito divertido e trazer muitas piadas. E eu conheci isso através de uma roda de amigos e posteriormente me intimaram a eu me tornar narrador, e isso perdurou assim por vários anos, porque eu levei a coisa a sério, me aprofundei. E essa foi a inspiração que eu tive durante muito tempo para desenhar. Porque quem gosta de arte geralmente se prende a um tipo só. Tipo, hoje eu tô fazendo bastante papercraft, mas houve um tempo que eu já desenhava mais. Apesar de eu nunca ter feito curso de nada, mas eu gostava de fazer uma coisinha caprichosa. E eu decidi vir aqui para vocês e mostrar um pouco desses desenhos relacionados ao RPG, porque a maioria deles são do RPG. E eu selecionei alguns para contar um pouquinho das experiências, das lembranças, porque cada desenho traz memórias relacionadas ao jogo e aos meus amigos. E eu vou mostrar aqui os desenhos, caso não dê pra ver eu mostrando no papel, vou mostrando, eu boto a imagem enquanto eu vou comentando. E o primeiro desenho é esse aqui, um dos primeiros do RPG, o grupo inicial, que era formado pela Elo, minha melhor amiga, a unicórnia, o Lucas, que era um arqueiro, e o Gustavo, que era o GM, que era um gatuno. Aí vocês podem ver que eu não tinha muita técnica de desenho, mas eu tentava aqui fazer um jogo de sombras, um jogo de luz. Aí era aquela coisa, eu comecei a caprichar nos desenhos, quando cheguei no look, no meio, me deu preguiça e eu fiz bem de qualquer jeito. Mas esse foi o grupo inicial lá, que a história do RPG eram aventureiros que iam jogar um jogo que na verdade entravam em outro mundo e tinham seus ovinhos que saíam uns bichinhos bem estilo Digimon, e depois eles se envolviam em umas tretas políticas lá com um grupo do mundo de que eles vieram, que queriam dominar aquele mundo e tomar aquele mundo e os recursos dele à força. Porque eu nunca gostei daquele vilão do tipo, eu sou mal e eu só quero fazer o mal. Então tem que ter um interesse ali por trás, né? Daí esse é o grupo dos inimigos,
que era chamada Ordem da Fênix, que aqui já tinha também diversos tipos de personagens, tipo uma guerreira maga, um samurai, um ladino e um lutador, que eu gostava dessa variação. E meio que cada inimigo do grupo se tornava um rival de cada jogador. Meio que cada um se identificava ou pegava ranço com um, e ali começava as tretas. Depois entrou o Rony, com o personagem dele, o Ashla, que era um guerreiro do estilo arma pesada, peixeira, força bruta. E ele tinha um irmão gêmeo que entrou junto com o primo dele, que era o Cicinho. Ô, bichinho do Cicinho. Mas eu nem cheguei a desenhar o personagem de Cicinho, porque ali, olha, ele era aquele jogador pérola que demorava a se situar nas coisas, e inclusive demorou a situar um personagem pra ele. Mas daí surgiu o Sais aqui, que finalmente um personagem que durou na mão do Cicinho, que, meu Deus, é porque memórias de RPG é uma coisa que só dá pra... é aquela piada interna, que só dá pra você rir e comentar com o seu grupo que vivenciou aquilo, porque muita coisa que se eu contar aqui das pérolas que o Cicinho fazia, vocês provavelmente não vão nem achar graça, porque não estavam no momento. Mas pense num jogador ruim e persistente. Eu acabei pegando afeição pelo jogador porque ele era muito persistente. Depois o Elos foi evoluindo, o Ashlan foi evoluindo, aí eu fiz esse outro desenho dele, já dando uma leve melhoradinha nos traços e ganhando mais músculos, porque o personagem upou, né, ficou mais forte e mais musculoso, e já foi ganhando aí umas características diferentes de acordo com a evolução do personagem. Que eu não vou me aprofundar, na verdade eu quero mais que vocês vejam os desenhos. E aqui outro desenho do GM, que esse que eu tenho não é nem original, que eu dei pra uma criança que ficou encantada e eu acabei só ficando com uma cópia. Mas foi um dos desenhos que eu mais gostei e eu reproduzi ele numa cartolina grandona. E aqui fica muito evidente o meu estilo de desenho, porque eu gosto de detalhar muito a roupa, a armadura. Aí quando chega na cara, eu faço aquela cara genérica, assim, olho de qualquer jeito, expressão cara de cu mesmo. Mas a roupa tá toda cheia dos birimbelos, cheia dos detalhes. E vocês vão vendo que à medida que eu ia dando uma melhorada nos desenhos, essa característica permaneceu. Porque eu faço a roupa, aí canso, quando chego na cara eu faço de qualquer jeito. E depois entrou o Zanquinho, do meu amigo Deleon, que começou como um demônio, que na verdade era um anjo caído e depois se converteu em demônio e estava lá em busca da redenção. E teve toda uma história lá por trás, toda uma convivência. Foi um dos personagens que mais se envolveram ali na trama, que eu conseguia interpretar sem quebrar a linha do raciocínio, e até às vezes eu e o jogador a gente se emocionava enquanto jogava, dependendo ali da cena, da interação com algum outro personagem dos que eu interpretava. E quando ele finalmente conquistou a redenção dele, ele virou esse anjinho lindo, maravilhoso, com as asinhas de penas, que era uma pena meio cristal, uma coisa ali bem louca que eu imaginava. E que aqui já foi entrando no final da primeira temporada com o primeiro grupo, que acabou se aprisionando lá para puxar o gancho para a segunda temporada, que já é com outros jogadores. Menos a Elo, que é uma peste insistente que vive me enchendo o saco para continuar narrando, né, Elo? Aí já falando da segunda, eu fiz esse desenho da Hari, mostrando assim bem claramente a personalidade do jogador por trás da personagem. É muito comum no início do RPG a pessoa não ter o domínio lá dos seus poderes, digamos assim, de saber como funciona, de saber se medir, e principalmente no meu RPG que sempre teve magia exagerada. Então é muito comum o jogador que não sabe lidar com aquilo, às vezes entra assim no meio da história já
já bem evoluída, aí não sabe controlar e acaba derrubando um castelo, destruindo uma floresta. Tipo essas coisas básicas do dia a dia, né? Hari, que era a personagem do Romão, era uma personagem que, mesmo depois de ter ganhado certo domínio, se orgulhava de ser a destrutiva psicopata. Mas a sorte da personagem dele era o Akihito, que era um personagem todo calmo, plácido, que ali servia para fazer o equilíbrio entre a psicopatia da personagem dele. Ai, um desenho forte, fortes emoções. Quer fazer um jogador seu chorar, faça ele criar laços familiares, ter um marido maravilhoso, engravidar, e de repente manda um inimigo lá partir o bucho da pessoa e fazer um parto forçado dos seus filhinhos e sequestrar um deles. Então são essas tramas básicas e leves que acontecem normalmente em RPG, que deixam os personagens lá, os jogadores que estão bem envolvidos e estão ali comprometidos com a causa do jogo, chorar. E eu adoro fazer personagem chorar. Tipo, o prazer. Se o narrador consegue fazer o jogador, no mínimo, encher os olhos d'água com alguma situação, é porque ele está indo pelo caminho certo. De, tipo, o jogador conseguiu se envolver ali na história com o personagem dele. Aqui tem o Rick, que é o personagem secundário que fez que o Rony entrou com participação, que nada mais é do que o filho do Elos, Ashlan. Que, né, como vocês podem ver, mesmo porte físico do pai. Eu tentei guiar o personagem por outro caminho, mas às vezes o jogador não coopera, o jogador só sabe agir de um jeito ou prefere agir daquele jeito, então o personagem acaba levando aquela natureza do jogador. E já chegando nos meus desenhos mais recentes, que a história do RPG tá ali pendurada, porque eu também não estou conseguindo narrar, por causa dos afazeres, da vida, até pela separação do grupo, que cada um vai para sua direção, cuidar da sua vida. Não tem aquelas facilidades de reunir o grupo da escola, ou durante as férias, que todo mundo ficava de férias igual e se reunia e ia ser feliz jogar. Durante esse período que a gente se reunia assim no Skype, jogava um pouquinho, eu refiz o desenho da Rune, já mais destruidora, com cara de deusa, de acordo com o nível do personagem, né? Porque a coisa vai evoluindo, a gente vai tentando ali refletir isso na imagem. E para terminar aqui o desenho da Hari, bem mais séria e recatada, já com a postura de deusa do mal mesmo, deusa vingativa. Mas é só dar uma alfinetada ali com algum personagem amigo dela, que ela vira aquela outra face do outro desenho que eu mostrei a vocês. Então foi isso, pessoal. Eu queria aqui mostrar um pouquinho desses meus desenhos que, como tem tempo que eu não desenho, nem todo mundo sabe que eu já fiz essas coisas, que eu também gosto de desenhar até. E também queria mostrar para vocês que existe essa possibilidade de diversão, porque RPG é um jogo fácil de se fazer. Tanto que eu comecei a narrar quando a gente foi para uma praia, e na casa de praia não tinha nada, eu tinha levado um caderninho só para ficar rabiscando ou escrevendo alguma coisa. E ali a gente fez as fichas e começou a fazer tudo de improviso, o jogo. E então é uma maneira de, quando você estiver reunido com seus amigos, você se divertir e viajar e criar coisas novas. E à medida que a coisa vai evoluindo, você vai se aprofundando, a coisa vai ficando mais séria. Ou até não, às vezes dá pra fazer uma aventura rápida só pra se divertir. Se você não conhece RPG, eu recomendo que você pesquise alguma coisa sobre pra entender mais essa forma aí de diversão. Se você gostou dos vídeos, se você gostou dos desenhos, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quer saber mais de coisas que eu faço, você pode me seguir nas redes sociais, que lá, se eu fizer algum desenho recente, eu vou lá e posto. Se eu fizer algum papercraft, eu vou lá e posto. Então lá é bem mais fácil você acompanhar. Se quiser aí, compartilha com um amigo que goste do tema, que goste de desenho, para que ele possa me conhecer e eu conhecer ele, e a gente ir trocando umas ideias.
E se você já jogou RPG, deixa aqui nos comentários que tipo de personagem você era. Você era aquele mais psicopata, aquele mais calculista, ou aquele mais força bruta mesmo, que ia meter a cara a tapa. E se você nunca jogou, como você acha, como você ia querer o seu personagem? Pode deixar aí nos comentários. E no mais é isso, beijo!